Olá, queridos, aqui é o pastor Lucas Pina e esse é o nosso Pingo de Prosa. E o Pingo de Prosa dessa semana nós estamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, uma carta muito importante para a igreja, porque Paulo, por causa dos problemas da igreja de Corinto, Paulo teve que dar as respostas e as soluções para os problemas. Então isso ajuda a gente nas igrejas. Eu fui pastor de muita igreja, fui pastor no Brasil, fui pastor aqui. E sempre você tem um problema ou outro, problema na liderança, problema de um irmão que está com as ideias meio esquisitas, problema disso, problema daquilo. Mas não como quando eu leio a carta aos Coríntios, eu falo, meu Deus, que é isso? Como é que pode uma igreja só ter aquele, aquele tanto de problema junto, né? Aí a primeira pergunta que vem, mas quem que foi pastor nessa igreja, né? Deve ser liderança, problema de liderança. Quem foi o pastor? O pastor foi Paulo começou a igreja, e depois dele foi Pedro, depois dele foi Apolo. Misericórdia, só caixa alta na liderança e a coisa desgringolando, como diz o pessoal lá em Minas, né? Desgringolando, porque misericórdia, que coisa terrível. E hoje o versículo que nós vamos ver hoje é um versículo extremamente importante que trata de um dos problemas da igreja, que é um problema comum nas nossas igrejas. É o capítulo 3, versículo 11, diz assim: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Ninguém pode colocar um outro alicerce. Qual que era o problema? O problema lá era divisão. Tinha um grupinho lá que era o grupinho do Paulo, tinha um grupinho lá que era o grupinho do Pedro, outro grupinho, um grupinho do Apolo, aí os mais espirituais. Não, nós somos só de Jesus. Minha break, como diz o pessoal aqui nos Estados Unidos, né? Me dá um tempo aí, companheiro. Que é isso, né? Então tava aquela divisão toda e Paulo vem e entra de sola, né? Como diz o pessoal que participou de esporte, jogou futebol, foi na medalhinha para cima, né? Ele vem falar, olha gente, vocês têm que entender uma coisa, que ninguém pode pôr um alicerce, um fundamento na igreja além de Jesus Cristo, que já está posto. Jesus é o fundamento. A base da igreja é Jesus. Você não pode funcionar como igreja se Jesus não for o fundamento da igreja. Porque hoje em dia é aquele negócio, eu gosto daquele tipo de pastor, eu gosto daquele pastor, eu gosto do outro pastor, eu gosto disso, eu gosto daquele tipo de música, aquele tipo de doutrina. A gente tem um monte de coisas, de variantes, mas essas coisas são superficiais. Essas coisas têm que estar acima, além da fundação. Isso não deve ser o mais importante na nossa vida eclesiástica, na nossa vida de igreja. O mais importante, o fundamento, a base da vida é Jesus. É Jesus que nos salvou, a igreja é dele. Ele falou, é a minha igreja, é Jesus que nos salvou, é Ele que é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça da igreja, Ele é tudo na igreja nesse sentido. E nós temos que entender isso. Porque muitas vezes nós participamos da igreja baseados nessas coisas efêmeras, superficiais, né? Cor, tipo de prédio, né? Coisas que o fundamento é que é importante. O fundamento é Jesus, é Ele que veio nos salvar, é Ele que morreu por nós, é Ele que é o Senhor da igreja, Ele é o fundamento da igreja e Ele já foi lançado como fundamento. Você não tem jeito de pôr um outro fundamento em cima dele. Ele é o fundamento da igreja. O que me atrai, o que me faz vir à igreja, louvar, ouvir o sermão, e estudar a palavra, ajudar os irmãos, caminhar, fazer missão, todas essas coisas, o ponto comum de todas essas coisas é Jesus. Sua presença, seu poder, sua graça. Jesus é o fundamento da igreja. É o embasamento da igreja, é em cima que nós vamos construir o restante. Por isso que é muito importante a gente entender isso, né? E acabar com essas briguinhas bobas, muitas vezes, por coisas que são efêmeras, coisas que são passageiras, que não têm valor,
porque Jesus é o fundamento. No final das contas, é ter Jesus na nossa vida que vai fazer a diferença. Na tua vida e na minha vida. Na nossa vida como igreja. Ele é o fundamento da igreja. E esse foi o nosso Pingo de Prosa de hoje, queridos. Deus te abençoe.